ciberbullying é um dos lados mais negros da tecnologia e é utilizado para maltratar pessoas, principalmente jovens e adolescentes. Este fenómeno é cada vez mais agressivo com a ajuda da evolução tecnológica. Eu devia ter mais ou menos uns 12, 13 anos. Começou com bullying verbal, era nomes de macaca, és feia, mata-te. Comecei realmente a ficar com uma autoestima muito baixa, comecei mesmo a sentir que a culpa era minha. E muitas vezes eu culpava a minha mãe. Virava-me para a minha mãe e dizia: mãe, porque é que tu não fazes um aborto? Mãe, porque é que tu não fazes um aborto? Porque eu não me enquadro no resto dos homens. Pessoas que sofrem de bullying e gozos constantemente, nós temos uma vontade de morrer, que é uma vontade que não se controla. É a única coisa que nos passa pela cabeça é realmente cometer o suicídio, porque não temos outra escapatória. Não existe mesmo outra alternativa para parar com aquilo. Só com o suicídio é que nós conseguimos parar com o sofrimento e com o que nos fazem constantemente. Bullying repetido, crónico, em crianças particularmente vulneráveis, pode levar a baixa de rendimento escolar, depressão, alheamento, baixa de autoestima, isolamento, solidão, enfim, todos esses aspectos são consequências de bullying. 3 raparigas e um rapaz viraram-se para a professora e disseram: professora, podíamos mostrar um vídeo à turma, que é de um trabalho, e queríamos saber a opinião. Começaram a mostrar o vídeo e o vídeo começava com vejam com quem se parece este macaco. E eram daqueles macacos tipo bambuínos, aqueles macacos muito feios, com aquele rabinho todo rosa. Vejam com quem se parece este macaco. Aparecia o macaco e depois fazia uma contagem decrescente, vejam agora, e depois aparecia a minha foto ampliada a fazer careta com o grito daquela rapariga do filme do Exorcista. Foi mau porque toda a gente riu-se. Toda a gente riu-se e eu saí da sala a correr. A minha professora de matemática, que era a aula que íamos ter a seguir, já estava cá fora à espera para entrar. Eu saí da sala a correr com uma lapiseira e fui lá para a casa de banho, não saí de lá até as aulas acabarem, até eu perceber que a turma toda já tinha saído. Foi assim que eu comecei a automutilação como castigo a mim mesma, porque só podia ser um problema meu. Entretanto, nas semanas a seguir, eles com um grande orgulho dizem: o vídeo está no YouTube. Eu fui ver, tinha milhares de visualizações, tinha comentários horríveis e na escola todos me chamavam a rapariga de cara de macaco porque eles simplesmente no vídeo tinham-me comparado a um macaco. O cyberbullying não é muito diferente de outras formas de violência psicológica ou física. Apenas o que muda é o instrumento, por um lado, e por outro lado a facilidade com que se dissemina essa forma de agressão e, portanto, o número de pessoas ou de elementos que são envolvidos e a possibilidade de esconder o agressor. Entretanto, foi a polícia da Escola Segura fazer uma intervenção para falar sobre bullying e cyberbullying. No final dessa intervenção, perguntaram: alguém aqui conhece alguém que esteja a sofrer de bullying ou que tenha sofrido de bullying? Ninguém respondeu. Eu queria pôr a mão no ar, mas quando eu olhei para eles, eles estavam a olhar para mim com uma cara: tu falas e a gente enche de porrada. Entretanto, a minha professora de matemática levantou a mão e disse: está aqui uma menina ao meu lado que sim, que ela tem sofrido muito ultimamente. No final ficámos com a polícia, eles foram os primeiros a fugir, eu indiquei quem tinham sido, estava lá a minha diretora de turma e eles foram chamados e realmente foi dado como crime, porque o vídeo estava no YouTube, que é um sítio que toda a gente tem acesso. Cabe a pais e professores o perceber se de repente ou se processam alterações no bem-estar da criança, no seu estado de ânimo, de humor, no seu rendimento escolar, e quando as coisas mudam terá sempre de haver uma razão para elas.
Se a razão não é imediatamente aparente, eu aconselharia a que se percebesse o que é que se passa nos Facebooks, nos Instagrams, enfim, nos SMS, nos telefones, nos computadores, porque muitas vezes está aí a resposta. Eu era uma miúda muito calada. Eu não metia com ninguém, eu não entrava muito nas brincadeiras, era muito tímida, então eles pensavam que eu era o elo mais fraco ali naquela turma. E eles realmente viram, ok, vamos atacá-la, ela não se vai defender, portanto não há nada de mal que nos possa acontecer porque ela tem certeza que não vai falar nada. As vítimas não são escolhidas por acaso. As vítimas são escolhidas porque têm características que as tornam mais vulneráveis. E, portanto, ou porque têm um problema de base que as torna mais vulneráveis e mais suscetíveis a serem abusadas, por um lado, ou pelas consequências do cyberbullying, seja nomeadamente por depressão, questões de ansiedade, baixa do rendimento escolar. Sofri de uma grave depressão que me deixou marcas físicas e psicológicas, tanto que a automutilação era todos os dias e não parava. Eu com 14 anos saía da escola e pensava em matar-me. Eu era uma miúda, só tinha 14 anos. Eu saía da escola e aquilo tem uma ponte lá ao pé e eu pensava em tirar-me lá para baixo, porque eu não tinha ninguém que me ajudasse. E mesmo que eu falasse com as pessoas, eles pensavam que era tudo para chamar a atenção, o que não era. Eu não conseguia expressar aquilo que eu sentia, porque ninguém percebe o que é que uma pessoa que leva com gozos constantemente a toda a hora, que não faz mal a ninguém, sente. Ninguém compreende. Mal vejam que alguém vos começa a criticar muito e a gozar muito com vocês e a ameaçar-vos, é falarem. Primeiro de tudo, comunicar aos vossos pais e à escola. E se o assunto persistir, comunicar às autoridades. Há cada vez mais uma percentagem de jovens que já sofreram de alguma forma episódios desta natureza. É um fenómeno em crescimento? A questão é que muitas vezes os estudos nos dão sinais contraditórios, porque partem de amostras diferentes, de definições diferentes, e isso não nos permite ter um retrato da situação do cyberbullying em Portugal. E por isso este guia para pais e educadores, o Tito, o Luís e a Sónia dizem que, como de alguma forma todos sabemos, que a educação começa em casa. Portanto, isto é um fenómeno que vai para além das escolas e é transversal a toda a sociedade portuguesa. Sem dúvida, é por isso que no livro nós incluímos estratégias que podem ser, portanto, abordagens educacionais, que podem ser adotadas nas escolas, estratégias e abordagens parentais, que devem ser adotadas pelos pais em casa, e também em termos regulamentares, porque nós vivemos em sociedade e há toda uma série de organizações que também têm um papel a dizer nesta área, sejam autoridades policiais, sejam juízes, sejam organizações de proteção da criança e dos jovens, também têm um papel a desenvolver aí, e também os operadores destas plataformas. Fundamentalmente este é um problema que se combate com a prevenção. E em Portugal estamos de facto com comportamentos preventivos para evitar riscos maiores, quando numa análise comparativa com a Europa, principalmente com os congéneres europeus, qual é o estado da situação em Portugal? Sem dúvida ao nível da prevenção, mas não só, também ao nível da intervenção, ou seja, quando os casos acontecem, as escolas e as famílias têm que estar preparadas para intervir perante essas situações, e também no sentido de combater as situações que forem sendo detectadas. O que verificamos é que, por exemplo, este tema ainda não está enquadrado nos currículos escolares. E há alguns países anglo-saxónicos, sobretudo, por exemplo, ao nível do Reino Unido, ao nível dos Estados Unidos e do Canadá, de alguma forma também a Austrália e a Nova Zelândia, que já começam a integrar estas temáticas no currículo escolar. E esse é um passo que é essencial. Outro também é, uma vez que nós não conseguimos, digamos, ter um retrato da situação, não há, digamos assim, a quantificação do problema, ou as quantificações que existem, de alguma forma, às vezes até são contraditórias. Então era importante nós termos um retrato, porque sabendo
qual é esse retrato, nós podemos definir estratégias para intervir perante esse problema. Porque enquanto nós não colocarmos números, os problemas não existem. Não é? O Tito é uma personalidade subejamente conhecida no país a trabalhar esta área. Para além dos miúdos seguros na net, quem neste momento estiver confrontado com algum problema desta natureza, tem plataformas específicas onde pode requerer de alguma forma aconselhamento e ajuda? Para além do livro, nós temos presença nas redes sociais. No Facebook temos uma página, no Twitter temos um perfil, temos um canal também no YouTube e uma página também no Google+. E mesmo sem não nos constituindo como uma linha de ajuda, começamos já a receber pedidos de ajuda de pessoas que estão ou que viveram e que querem partilhar connosco as suas experiências ou que estão a viver esse tipo de situações. Porque em Portugal não existe uma linha específica de ajuda para situações de denúncia de casos de cyberbullying. E começamos a ver que, por exemplo, noutros países começam a haver plataformas que estão disponíveis para as escolas, onde os alunos podem denunciar através de um formulário na web, através de um e-mail, através de um telefonema e através de aplicações para smartphones. E o Falar Global vai continuar a acompanhar o vosso trabalho também para amplificar exatamente essa mesma questão. Um prazer. Prazer foi todo Tito, meu. cumprimento Obrigado e também aos dois oportunidade. autores do Guia para Pais e Educadores, Cyberbullying. Muito obrigado.